Olá pessoal, Edu aqui, e hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu tenho curiosamente descoberto e que tem crescido, né, nas pesquisas que eu tenho feito, inclusive como eu tenho recebido esse conteúdo cada vez mais. É uma coisa que tem virado, acho que até uma tendência no mundo e vem sendo conhecido como movimento slow, ou seja, devagar, né? Eu acho que num mundo tão acelerado, será que desacelerar seria o segredo para uma vida mais feliz e eventualmente até produtiva? Vamos lá descobrir juntos? Então vamos lá. O que é esse movimento slow, né? A coisa começou, né, com vários conceitos diferentes, né? Começou, por exemplo, com um movimento na Itália que era o conhecido slow food, que era aquela coisa que se oporia ao tradicional fast food. O fast food foi ganhando muito destaque, né, num mercado onde a comida sempre teve um apelo muito grande. O turismo da Itália tinha muita coisa associada à sua comida. A cozinha italiana ela está em todo o mundo praticamente. E o slow food ele veio para trazer de volta aquela coisa mais da tradição, da pessoa que produz a sua própria massa em casa, tal. E hoje eu digo a vocês que eu tenho visto isso, inclusive na casa de muitos amigos, né? O que antes eram molhos comprados prontos, massas compradas prontas, eu tenho visto, né, as pessoas basicamente produzindo elas do zero. Esse movimento ele foi se expandindo, né, e tivemos outros exemplos e movimentos em paralelo, e entre eles coisas como o slow living, né, que é mais ou menos você viver num ritmo um pouco mais lento, o slow fashion, que é aquela coisa de você estar acompanhando, né, um pouco menos as tendências e mantendo um pouco mais as coisas dentro de um padrão mais de longo prazo, e até mesmo o slow travel. E eu digo isso porque eu acho que eu já comentei isso num dos vídeos que eu fiz, mas essa é uma realidade absoluta para mim. Eu digo assim, se você me convidar para uma viagem para 12 países em 14 dias na Europa e me der essa viagem de graça, é bem possível que eu não me interesse muito, porque para mim a experiência ela está muito mais no viver cada região e conhecer, e aí talvez eu passar 14 dias num único lugar na Europa fosse muito mais interessante. Eu eventualmente voltaria em outras oportunidades para poder ter a experiência dos outros lugares também. Por que eu acho que tem muitos brasileiros, né, que estão abraçando um pouco essa tendência e cada um ali dentro do seu universo? A gente tem visto, né, que há um aumento considerável, né, de situações de estresse e algumas até ligadas ao burnout. O burnout é um conceito recente, né, onde a pessoa chega num limite onde não consegue mais manter uma normalidade da sua produtividade e da sua felicidade em função dos excessos que cometem em algum ponto da sua vida, né? Pode ser no trabalho, pode ser na dedicação a alguma coisa, pode ser alguma rotina, e aí pode ser até com relação a algum hobby que você não consegue lidar bem com isso e você termina tendo um burnout. E aí a gente também teve, né, aquele episódio, né, anos atrás, onde todo mundo ficou, de certa forma, restrito, né, a áreas limitadas e confinados em certos universos. E isso trouxe, né, também uma reflexão, né, de que o que realmente importa, né? Como é que a gente vai aumentar esse tempo de qualidade, né, com família principalmente, que foi basicamente com quem a gente conseguiu dividir, né, as coisas. Então, naturalmente, aquelas coisas que a gente fazia tudo muito rápido, porque o dia a dia é muito corrido e tal, a gente passou a fazer um pouco mais com calma aquelas atividades. Eu me lembro que algumas atividades que eu fazia com meu filho, elas eram atividades que exigiam, por conta do escasso tempo, uma velocidade grande, né? E ela exigia uma agilidade e a gente terminou que durante esse período a gente conseguia mesclar um pouco melhor as coisas e conseguimos detalhar um pouco mais essas atividades, e isso foi, de certa forma, positivo nesse aspecto, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela decidiu, né, durante
um momento da vida específico, ela ia reduzir a carga de trabalho dela para poder dedicar mais tempo, né, aos filhos e ao hobby que a pessoa tinha de pintar, por exemplo, né? Hoje, essa amiga ela relata que a saúde mental mudou muito, né? Mudou drasticamente para melhor, porque ela realmente conseguiu, apesar de ter voltado, né, ao ritmo anterior, ela conseguiu incorporar algumas atividades que a ela eram muito caras e ela não estava conseguindo fazer isso se ela não tivesse dado esse foco, né? Então a gente tem tido muitas coisas que a gente tem visto desse movimento slow e vamos lá destacar alguns onde eles realmente têm sido mais perceptíveis, né? Na alimentação, como eu já falei, ou seja, as pessoas hoje estão valorizando muito mais os alimentos que são frescos, alimentos locais, as pessoas procuram o produtor local, porque na hora que você valoriza o produtor local, você não só gera esse efeito de você conhecer a procedência do alimento, conhecer basicamente a forma como aquele alimento é feito e distribuído, como você também reforça a economia da região. Quando você reforça a economia da região, você traz um ganha-ganha muito grande, né? Então tem muita coisa hoje em dia que a gente comprava nos supermercados e que muita gente hoje já compra em feiras e pessoas que fazem a produção caseira. Isso é muito comum com queijos, com temperos, com, obviamente, frutas, verduras. Então a gente tem tido isso muito comum. Uma outra coisa que eu vi dentro desse movimento slow é que muita gente passou a produzir, né, dentro da própria casa, às vezes espaços pequenos, aquelas pequenas coisas de horta, né, que normalmente eles iam no supermercado buscar ou alguma coisa assim. Isso traz para o movimento slow, dentro da alimentação, uma coisa muito legal, porque você está ali se preparando para fazer um prato e você tem a oportunidade de buscar ali um manjericão, você buscar um tempero, um alho poró ou um próprio tomate, algumas coisas, dependendo do seu espaço, ingredientes importantíssimos para a sua receita. Isso, além de você ter reforçado o conceito de uma cozinha um pouco mais detalhada, cuidadosa, limpa e livre de eventualmente produtos que você não conhece, também te traz a oportunidade de interação com a sua família, né? Na moda, a gente começou a ver alguns movimentos, aqui na Austrália eu vejo também. Existe uma coisa que cresceu muito nos últimos anos, que foi a coisa do fast fashion, aquelas marcas que você entra na internet e compra rapidamente toda a coleção e eles lançam 4.000, 5.000 peças por coleção, às vezes muito mais do que isso, e essas coleções estão sendo trocadas agora a cada semana. Mas, por outro lado, muita gente tem buscado mais roupas mais atemporais, né? Se vestir com coisas que você basicamente sabe que aquilo vai ser possível de ser utilizado no longo prazo. Eu vejo um certo retorno ao clássico, né? Eu vejo pessoas buscando voltar para aquela coisa de não, isso daqui é uma coisa que eu tenho que ter no meu guarda-roupa, vou manter isso daqui. Muita gente usando camisetas básicas, muita gente usando as tradicionais camisas de trabalho, né, de botão e tal, as jovens e as jovens senhoras buscando novamente as calças de trabalho para mais conforto, com um blazer ou alguma coisa assim, e até a blusinha que tem sido cada vez mais mantida nos guarda-roupas dentro de uma abordagem mais clássica daquilo ali. Uma das coisas que eu já falei aqui é aquela coisa da viagem também, né? De como você está correndo sempre, fazendo viagens sempre muito corridas e tal. E eu me lembro que antigamente a gente fazia as viagens e era assim, ó, esse aqui é um dia para compras, esse aqui é um dia para ver não sei o quê, esse aqui é um dia para não sei o quê. E aquilo gerava um estresse que quando você acabava essa viagem, você já não aguentava mais aquela experiência. Enquanto eu acho que a viagem ela tem que ser uma coisa que ela diga assim, faltou ainda uma coisinha, né? Eu ainda quero um pouco mais disso daqui. Então, hoje em dia, a gente viu isso daí, o movimento slow também, ele apareceu no trabalho, mas não no sentido de você se tornar menos produtivo, mas no sentido de que você gerenciasse melhor o seu tempo, né? Existe hoje uma abertura muito maior e quando você
começa a colocar esses assuntos no dia a dia da empresa, você termina adaptando. Eu vi que ficou muito mais fácil e muito mais comum a negociação de pessoas que trabalham fora do horário convencional. Então, aquelas pessoas que trabalhavam de 8 às 6 no Brasil, tem gente que começa mais cedo, termina mais tarde, tem gente que bota uma carga no sábado, tira da semana. Então, esse tipo de flexibilidade, ele também é uma forma de você estar incorporando um pouco do movimento slow, porque aquele seu dia que talvez tivesse 8, 10 horas de dedicação, ele tem um pouco menos, você coloca outras coisas e vai caminhando nesse sentido. Eu acho que uma das grandes coisas, né, com relação a essa coisa de desacelerar, é a gente estar pensando em que benefícios, né, isso pode estar trazendo para a gente, né? Eu acho que na hora que você desacelera, você diminui a ansiedade, você passa a ter um equilíbrio emocional um pouco maior, você começa a ter relacionamentos mais fortes. Quando você dá qualidade ao seu tempo para amigos e familiares, esses relacionamentos tendem a se reforçar. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é um tema curioso e que eu falo com meus amigos. Inicialmente todos eles assim, eles não entendem direito, mas eu explico depois para eles e eu vou explicar isso para vocês no momento oportuno. Mas chega um momento da vida onde os relacionamentos eles não dão mais para ser relacionamentos desinteressados. Todo relacionamento ele é interessado. Agora, é óbvio que se você está associando a relacionamento interessado a parte financeira ou essas coisas, não é assim que a coisa funciona. E quando eu falo de relacionamentos interessados, é assim, você tem que se relacionar com pessoas que você coloque alguma coisa que agregue e que receba alguma coisa que agregue. Então, os meus amigos hoje são pessoas que me acrescentam muito, porque me ensinam a partir das experiências deles, me mostram a partir daquilo que eles vivem, caminhos que eu posso estar utilizando. São pessoas que eventualmente têm habilidades em cozinha, têm habilidades em relacionamentos interpessoais, têm habilidades diversas. E isso é o que eu digo, é nesse tipo de interesse que eu coloco meus relacionamentos hoje em dia. E eles certamente também buscam em mim aquilo que eu tenho para oferecer, né? Existem outras questões que são muito importantes nesse benefício de você estar desacelerando, né, de forma equilibrada, que é a questão da criatividade, né? Na hora que você para um pouco, você começa a ter ideias que fluem melhor, né? Na hora que você tem um pouco mais de tempo para você detalhar um pouco mais aquilo que você está querendo, a ideia vem melhor. E às vezes a gente percebe que o que a empresa da gente está querendo, o que os amigos da gente estão querendo, não é o maior número de soluções, mas eventualmente é a solução mais adequada. Então a gente tem visto, né, que o mundo tem várias questões que a gente pode estar trabalhando. Eu verifiquei dentro das minhas pesquisas algumas coisas, né, que a gente pode começar a fazer para desacelerar no dia a dia, né, sem perder produtividade, sem perder engajamento, sem se afastar das pessoas, tal. Então é assim, uma das coisas que hoje em dia são muito importantes para você poder fazer isso é reservar alguns momentos do seu dia que você não esteja conectado, né, que você não esteja online, para que você possa estar ali. Então isso é uma das coisas que vai te ajudar nesse movimento e vai diminuir muito a questão de ansiedade, né? Sempre que você puder, né, você cozinha uma refeição com calma e sente com as pessoas que estão ali com você para você saborear essa refeição sem pressa. Isso se aplica até quando você está na rua com um colega, eventualmente você quer trocar uma ideia, quer ter uma reunião e senta correndo numa sala, senta com ele, toma um café, fala um pouco de tudo, busquem, né, o que é que levou vocês a estarem ali juntos, que eventualmente a ideia vai chegar e pode ser uma coisa muito mais bem feita, né? Uma das coisas também importantes para você fazer com que esse movimento se incorpore à sua vida é reavaliar prioridades, né? Se você não tem as prioridades, se você não sabe o que tem que ser feito primeiro, segundo e terceiro, você não vai poder deixar nenhum desses compromissos de lado. Você vai estar com todos eles ao mesmo tempo e muitas das coisas que você tem como responsabilidade, como compromisso, elas se resolvem por si só. Elas são de muito menor responsabilidade, são de muito menor comprometimento e você termina perdendo aquelas que você teria que ter atuado mais rapidamente. Eu diria que o movimento slow ele conta com uma coisa muito importante, que é assim, redescubra ou passe a exercer aqueles seus hobbies que você
teve em algum momento, gosta e não entende por que você teve que parar. Então, muitas coisas, atividades manuais, leitura, sei lá, jardinagem, tudo isso, né? Marcenaria, montagem de computadores, tudo isso são coisas que foram muito importantes em algum momento e que a gente deixou para trás, né? Então, acho que hoje é um dos grandes desafios, né? Eu tenho procurado cada vez mais consumir conteúdos com um propósito e não conteúdos aleatórios. Eu procuro, utilizando a minha rede social, ir eliminando aqueles conteúdos que não me interessam e também limitando o tempo de uso, né? E agora eu queria ouvir de vocês, né? O que é que vocês têm visto desse movimento? Isso faz parte da sua realidade? Você tem conseguido, de alguma forma, aumentar a qualidade do seu tempo, ficar offline em algum sentido, em algum momento do seu dia? Como é que essa coisa está realmente se aplicando na sua realidade, né? Mais uma vez aqui fica o meu pedido para que, se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você gostou do canal, considere se inscrever, porque isso daqui é um momento de reflexão, é uma coisa que eu estou junto com vocês aprendendo a fazer. Não tem grande edição, não tem absolutamente nada especial, mas tem a vontade de criar um fórum de discussão, um fórum de encontro, principalmente de relacionamentos verdadeiros. Então era isso, fica aqui meu grande abraço e a expectativa de encontrar vocês novamente nos próximos vídeos.